Você sente essa sensação estranha, mas profunda em seu espírito. Essa inquietação misturada com expectativa que não consegue explicar completamente com palavras humanas. Como se algo grandioso e histórico estivesse sendo gestado nas dimensões invisíveis que existem além do que nossos olhos naturais podem perceber. Como se o próprio ar estivesse carregado de uma eletricidade espiritual que sussurra à sua alma que estamos vivendo em tempos absolutamente únicos e irrepetíveis em toda a história da humanidade. Se eu lhe dissesse que essa sensação que você tem experimentado não é produto de sua imaginação ou da ansiedade que caracteriza estes dias turbulentos, mas sim o testemunho interno do Espírito Santo, confirmando em seu coração que efetivamente estamos vivendo nos dias mais emocionantes e mais repletos de propósito eterno que qualquer geração já teve o privilégio de experimentar. Dias que foram profetizados durante milênios nas páginas sagradas da Escritura. Dias quando as promessas mais extraordinárias que Deus jamais fez à humanidade estão prestes a se cumprir de maneiras tão gloriosas e tão tangíveis que transformarão para sempre não apenas nosso planeta, mas toda a realidade cósmica que conhecemos. Durante minhas mais de 4 décadas servindo como pastor e estudioso da palavra profética, cheguei a compreender que estamos vivendo na geração mais privilegiada de toda a história humana, porque somos aqueles que teremos a honra indescritível de presenciar o cumprimento de profecias que santos profetas e reis desejaram ver, mas morreram sem tê-las experimentado. Não estamos vivendo em tempos de desesperança, mas em tempos de expectativa gloriosa. Não estamos experimentando o fim do mundo, mas o fim de uma era corrompida que será substituída pelo reino de Deus, manifestado em toda a sua plenitude sobre a terra. Não estamos sendo testemunhas do colapso definitivo, mas das contrações finais que precedem o nascimento da era dourada mais extraordinária que este planeta jamais conheceu, quando o próprio Jesus reinará desde Jerusalém, e todo joelho se dobrará diante de seu nome em reconhecimento voluntário e jubiloso de seu senhorio absoluto sobre toda a criação. As sinais que observamos ao nosso redor não são motivos para o temor paralisante, mas confirmações emocionantes de que as promessas de Deus estão se cumprindo com precisão milimétrica, de que sua palavra profética é tão confiável quanto seu caráter imutável, de que cada dia que passa nos aproxima mais do momento glorioso quando veremos nosso Salvador face a face, quando todo sofrimento cessará para sempre, quando toda injustiça será corrigida eternamente, quando toda lágrima será enxugada permanentemente pelas mãos do mesmo Deus que nos ama com amor infinito e inquebrantável. Nos próximos momentos, vamos explorar juntos 5 sinais bíblicos específicos que confirmam que a segunda vinda de Cristo está mais próxima do que a maioria dos crentes se atreve a imaginar. Mas os exploraremos não da perspectiva do medo religioso que paralisa, mas da perspectiva da esperança profética que energiza, não do terror escatológico que desencoraja, mas da expectativa bíblica que fortalece nossa fé e renova nosso compromisso de viver cada dia com propósito eterno e alegria sobrenatural. O que você está prestes a ouvir não são especulações teológicas abstratas projetadas para satisfazer curiosidade intelectual, mas revelação profética, prática, que tem o poder de transformar completamente a maneira como você vive cada dia que lhe resta nesta terra, a maneira como enfrenta as crises atuais, a maneira como investe seu tempo, sua energia e seus recursos no que realmente importa da perspectiva eterna, que abrange muito mais que esta vida temporal, mas que inclui a eternidade gloriosa que está preparada para aqueles que amam sua vinda.
Se você sente que o Espírito Santo o dirigiu a esta mensagem, neste momento específico da história humana, é porque ele quer usar essas verdades proféticas para preparar seu coração, renovar sua esperança e equipá-lo com a perspectiva eterna que você precisa para navegar vitoriosamente estes dias finais, até que ouça a trombeta que anunciará o momento mais glorioso de toda a sua existência. O primeiro sinal que confirma nossa proximidade ao retorno de Cristo é o regresso de Israel como nação, após 2000 anos de dispersão. Permita-me levá-lo em sua imaginação ao momento mais extraordinário e mais improvável de toda a história política moderna. Um evento tão milagroso que desafia todas as leis da sociologia, todas as tendências históricas, todas as probabilidades humanas e todas as expectativas políticas que qualquer analista racional teria considerado completamente impossíveis. O renascimento de Israel como nação soberana, após quase 2000 anos de dispersão global, perseguição sistemática e aparente extinção cultural, que teria apagado para sempre a identidade nacional de qualquer outro povo na história da humanidade. Em 14 de maio de 1948, numa cerimônia que durou apenas 37 minutos no Museu de Tel Aviv, David Ben-Gurion leu uma declaração que mudou para sempre o curso da história profética e marcou o início do cumprimento de promessas bíblicas que haviam permanecido aparentemente adormecidas durante milênios. Para entender verdadeiramente a magnitude do milagre que presenciamos quando Israel foi restabelecido como nação, precisamos retroceder no tempo até o ano 70 depois de Cristo, quando as legiões romanas, sob o comando do general Tito, destruíram Jerusalém e o templo num cerco tão brutal que resultou na morte de mais de 1 milhão de judeus e na dispersão completa dos sobreviventes pelos 4 cantos do Império Romano, e além, iniciando um período de exílio que se estenderia durante 19 séculos completos. Durante esses 2 milênios de dispersão, o povo judeu enfrentou perseguições sistemáticas em praticamente cada nação, onde estabeleceram comunidades desde as cruzadas medievais, que massacraram comunidades inteiras na Europa, até os pogroms que devastaram as populações judaicas na Rússia e Europa Oriental durante os séculos 17 e 19, culminando no horror indescritível do Holocausto nazista, que exterminou 6 milhões de judeus numa tentativa satânica de eliminar para sempre o povo através do qual Deus havia prometido abençoar todas as nações da terra. Segundo todas as leis conhecidas de desenvolvimento histórico e sobrevivência cultural, o povo judeu deveria ter desaparecido completamente após os primeiros séculos de dispersão, assimilando-se gradualmente nas culturas que os rodeavam, perdendo sua identidade única, esquecendo sua herança ancestral e convertendo-se numa nota de rodapé nos livros de história como tantos outros povos antigos que desapareceram sem deixar rastro de sua existência original. Mas algo completamente sobrenatural havia estado operando durante todos esses séculos de aparente abandono divino. Algo que desafiava toda a lógica humana e que só pode ser explicado pela intervenção direta e sustentada do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que havia feito promessas específicas sobre a preservação eterna deste povo e seu eventual retorno à terra, que havia sido prometida a seus antepassados como herança perpétua. O profeta Ezequiel, escrevendo durante o exílio babilônico há mais de 2.500 anos, registrou uma visão que parecia completamente impossível de qualquer perspectiva humana. Assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e farei deles uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nem jamais se dividirão em 2 reinos.
Era uma profecia que deveria ter soado completamente fantástica para aqueles que a escutaram originalmente, porque descrevia o retorno de um povo que havia sido disperso sistematicamente pelos impérios mais poderosos do mundo antigo, a reunificação de tribos que haviam perdido contato durante séculos, o restabelecimento de uma nação numa terra que havia sido ocupada e controlada por impérios sucessivos durante milênios, e a restauração de uma identidade nacional que havia sido atacada e diluída por perseguição constante durante gerações. Mas em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas votaram para dividir a Palestina e criar um Estado judeu, uma decisão que foi seguida imediatamente pela Declaração de Independência Israelense e o reconhecimento internacional de Israel como nação soberana após quase 2000 anos de não ter existido como entidade política independente. Era um momento que marcou o início do cumprimento de profecias que haviam esperado durante milênios para se manifestar na história humana. Mas o milagre não terminou com a declaração de independência. Nos anos que se seguiram, judeus de mais de 100 nações diferentes começaram a regressar a Israel em ondas migratórias massivas que trouxeram de volta a terra prometida. Famílias que haviam estado dispersas durante gerações, reunindo comunidades que haviam desenvolvido culturas, idiomas e tradições completamente diferentes durante séculos de separação, mas que compartilhavam a herança comum que os identificava como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. A restauração do idioma hebraico como língua nacional, após ter estado morto como idioma falado durante mais de 2 milênios, representa outro aspecto do milagre que estamos presenciando. Eliezer ben Yehuda, um visionário judeu que chegou à Palestina em 1881, dedicou sua vida inteira a reviver o hebraico bíblico como idioma moderno, criando milhares de palavras novas para conceitos que não haviam existido em tempos bíblicos, estabelecendo escolas onde as crianças judaicas podiam aprender o idioma de seus antepassados e assentando as bases para o que eventualmente se converteria no renascimento linguístico mais extraordinário de toda a história humana. Hoje, mais de 9 milhões de pessoas falam hebraico como seu idioma principal em Israel, um idioma que havia estado confinado unicamente a textos religiosos durante quase 2 milênios, mas que agora vibra com vida moderna nas ruas de Jerusalém, Tel Aviv, e centenas de cidades e povoados que foram reconstruídos na terra que foi prometida a Abraão há mais de 4.000 anos como herança eterna para seus descendentes. Durante minhas viagens ministeriais a Israel, tive o privilégio extraordinário de caminhar pelas ruas de Jerusalém, de tocar as pedras do muro ocidental, que têm sido testemunhas de milênios de história profética, de observar com meus próprios olhos como uma nação que não havia existido durante 2000 anos floresceu no deserto, converteu terras áridas em jardins férteis, construiu cidades modernas, onde antes havia somente ruínas arqueológicas, e estabeleceu uma democracia vibrante numa região dominada por regimes autoritários. Mas o que mais me impacta cada vez que visito Israel não são os feitos humanos impressionantes na agricultura, tecnologia ou desenvolvimento econômico, mas a realização profunda de que estou caminhando numa terra onde as promessas de Deus estão se manifestando literalmente diante de meus olhos, onde as profecias bíblicas estão se cumprindo com uma precisão que confirma de maneira irrefutável que cada palavra da Escritura é completamente confiável e que cada promessa que Deus fez sobre o futuro se cumprirá com a mesma exatidão milimétrica. O regresso de Israel como nação não é simplesmente um evento político interessante que podemos observar à distância. É um sinal profético fundamental que o próprio Jesus identificou como indicador crucial de que sua segunda vinda está próxima.
No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 24, Jesus profetizou especificamente sobre a dispersão judaica e seu eventual retorno. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém esteve sob controle gentílico continuamente, desde o ano 70 depois de Cristo até 6 de junho de 1967, quando as forças israelenses capturaram a Cidade Velha durante a Guerra dos 6 Dias, marcando o fim de quase 2000 anos de domínio não-judeu sobre a cidade que Deus escolheu como o lugar onde seu nome habitaria para sempre. Pela primeira vez em 19 séculos, os judeus podiam orar livremente no muro ocidental, podiam caminhar pelas ruas onde Jesus havia ministrado, podiam reclamar sua herança ancestral na cidade que Davi havia estabelecido como capital do reino de Israel há 3000 anos. A geração que presenciou o regresso de Israel como nação em 1948 e a recaptura de Jerusalém em 1967 é a mesma geração da qual Jesus falou quando disse: "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam." Uma geração bíblica considera-se tradicionalmente como 70 a 80 anos, o que significa que estamos vivendo precisamente no período que Jesus identificou como a janela temporal, quando todos os eventos proféticos relacionados com sua segunda vinda deveriam se cumprir. Mas o regresso físico de Israel à Terra Prometida é somente o começo do cumprimento profético que estamos presenciando. Ezequiel 36 descreve um processo de restauração que inclui não apenas o retorno físico, mas também um avivamento espiritual que transformará o coração do povo judeu. "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis." Durante os últimos anos, temos começado a ver evidências emocionantes do cumprimento desta profecia espiritual. Milhares de judeus israelenses começaram a reconhecer Jesus como seu Messias, estabelecendo congregações messiânicas que crescem rapidamente em cidades principais como Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. Organizações ministeriais informam que mais judeus vieram à fé em Jesus durante as últimas 2 décadas do que durante qualquer período similar desde o primeiro século, sugerindo que estamos começando a presenciar o cumprimento da profecia de Paulo em Romanos 11 sobre a salvação de todo Israel. O segundo sinal profético é a multiplicação exponencial do conhecimento e a aceleração dos viajes. Agora quero levá-lo a considerar uma profecia que foi registrada há mais de 2500 anos pelo profeta Daniel, uma predição tão específica e tão aparentemente impossível no contexto histórico quando foi escrita, que só pode ser entendida completamente da nossa perspectiva moderna, quando estamos presenciando seu cumprimento de maneiras tão dramáticas e tão aceleradas, que deveriam encher nossos corações de assombro reverente ante a precisão incrível da palavra profética de Deus. No capítulo 12 do livro de Daniel, versículo 4, o profeta registrou uma instrução que havia recebido diretamente do anjo Gabriel. "Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará." Era uma profecia que descrevia 2 características específicas que marcariam os tempos finais: um aumento exponencial no conhecimento humano e uma aceleração dramática na capacidade das pessoas para viajar rapidamente de um lugar a outro no planeta. Para entender verdadeiramente a magnitude do que esta profecia predizia, precisamos nos transportar mentalmente ao mundo do século VI a.C.,
quando Daniel recebeu esta revelação extraordinária. Era uma época quando o conhecimento humano acumulado era relativamente limitado, quando as bibliotecas mais grandes do mundo continham apenas uns poucos milhares de rolos de papiro ou tábuas de argila, quando a educação formal estava restringida a uma elite muito pequena de escribas e sacerdotes, quando a maioria da população mundial era analfabeta e dependia de tradições orais para preservar e transmitir informação de uma geração à seguinte. As viagens nessa época eram extraordinariamente lentas, perigosas e limitadas a distâncias relativamente curtas para a maioria das pessoas. Uma viagem da Babilônia a Jerusalém, uma distância de aproximadamente 1.000 quilômetros, levava vários meses de viagem, a pé ou em caravanas de camelos, requeria preparação extensa, implicava riscos significativos de bandidos ou condições climáticas adversas, e estava disponível unicamente para comerciantes abastados, funcionários governamentais ou grupos militares que tinham os recursos necessários para empreender expedições tão ambiciosas e custosas. A velocidade máxima de viagem havia permanecido essencialmente constante durante milênios, limitada pela velocidade de animais de carga ou embarcações impulsionadas pelo vento, sem nenhuma indicação de que essa situação pudesse mudar dramaticamente no futuro previsível. Mas durante os últimos 200 anos, e especialmente durante os últimos 50 anos, presenciamos uma explosão de conhecimento e inovação tecnológica que é completamente sem precedentes em toda a história humana. Uma aceleração tão dramática no ritmo de descobrimento e desenvolvimento que os especialistas estimam que o conhecimento humano agora se duplica aproximadamente a cada 12 meses, e em alguns campos específicos, como a computação e a biotecnologia, se duplica ainda mais frequentemente. A quantidade total de informação que a humanidade acumulou durante os últimos 50 anos supera todo o conhecimento que havia sido acumulado durante os 5.000 anos anteriores de civilização humana. Temos acesso instantâneo a bibliotecas digitais que contêm milhões de livros, artigos científicos, documentos históricos e recursos educativos que teriam requerido décadas de investigação especializada para acessarem gerações anteriores. Um telefone inteligente moderno contém mais poder de processamento que os computadores mais avançados que existiam há apenas 30 anos e proporciona acesso imediato a mais informação da que os eruditos mais dedicados do mundo antigo poderiam ter consultado durante vidas inteiras de estudo intensivo. Os avanços em campos como a medicina física, a astronomia, a genética e a engenharia revolucionaram completamente nossa compreensão do universo e nossas capacidades para manipular a matéria, a energia e a informação de maneiras que teriam parecido milagrosas para observadores de gerações anteriores. Mas talvez ainda mais dramática que o aumento exponencial no conhecimento tem sido a transformação completa nas capacidades de viagem que presenciamos durante o último século. Em 1903, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo motorizado exitoso que durou apenas 12 segundos e cobriu uma distância de 36 metros. Apenas 66 anos depois, em 1969, os seres humanos haviam caminhado sobre a superfície da Lua, viajando mais de 380.000 quilômetros desde a Terra, numa demonstração de capacidade tecnológica que teria sido absolutamente inconcebível para qualquer geração anterior. Hoje, mais de 4 bilhões de pessoas viajam em aviões comerciais cada ano, cruzando oceanos em questão de horas, visitando múltiplos continentes durante viagens de negócios ou férias que teriam levado meses ou anos em épocas anteriores. Um executivo pode tomar café da manhã em Nova York, almoçar em Londres e jantar no Dubai no mesmo dia, percorrendo mais de 15.000 quilômetros em menos de 24 horas,
Uma velocidade de viagem que supera em centenas de vezes a velocidade máxima disponível para qualquer pessoa durante os primeiros 5.000 anos de civilização humana. Os trens de alta velocidade transportam passageiros a velocidades que superam os 300 quilômetros por hora, conectando cidades que antes requeriam dias de viagem em questão de poucas horas. Os automóveis permitem que famílias ordinárias viajem centenas de quilômetros num só dia para visitar parentes, explorar novas regiões ou simplesmente desfrutar da liberdade de movimento que teria sido um luxo extraordinário reservado unicamente para a elite mais rica em qualquer época anterior da história humana. Mas talvez a manifestação mais extraordinária de muitos correrão de uma parte para outra que estamos presenciando em nossa geração é o fenômeno do turismo global massivo, onde centenas de milhões de pessoas viajam internacionalmente cada ano, não por necessidade comercial ou militar, mas simplesmente por prazer, educação ou aventura pessoal. Durante meus próprios ministérios internacionais, tive o privilégio extraordinário de pregar em mais de 50 países em 6 continentes, viajando distâncias que teriam requerido anos de viagem perigoso em épocas bíblicas, mas que agora posso cobrir em questão de dias ou semanas, levando o Evangelho a culturas e comunidades que os apóstolos originais nunca poderiam ter alcançado fisicamente durante suas vidas terrestres. A combinação de explosão de conhecimento e aceleração de viagens criou um mundo interconectado, onde informação, ideias e pessoas se movem a velocidades e em volumes que são completamente sem precedentes em toda a história humana. O terceiro sinal são as guerras, terremotos e fomes que se intensificam nos últimos tempos. Agora quero levá-lo a examinar cuidadosamente as palavras proféticas específicas que o próprio Jesus pronunciou quando seus discípulos lhe perguntaram sobre os sinais que marcariam sua segunda vinda e o fim desta era corrompida. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesus descreveu uma progressão específica de eventos que caracterizaria os tempos finais. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. O que torna esta profecia particularmente notável é que Jesus não predisse simplesmente que haveria conflitos, desastres naturais e crises humanitárias durante os tempos finais, porque essas tragédias estiveram presentes em maior ou menor grau durante toda a história humana, mas descreveu uma intensificação específica e uma concentração destes eventos que os tornaria qualitativamente diferentes do que as gerações anteriores haviam experimentado, como dores de parto que aumentam em intensidade e frequência quando se aproxima o momento do nascimento. A metáfora das dores de parto que Jesus utilizou é profundamente significativa porque descreve um processo que não é meramente destrutivo, mas produtivo, que não indica o fim da vida, mas a preparação para uma nova vida, que não representa desesperança, mas expectativa, porque cada contração aproxima mais o momento do nascimento, que trará alegria incomparável, que fará com que toda a dor anterior seja esquecida completamente na celebração da nova vida que chegou. Durante o século XX, a humanidade experimentou níveis de violência, destruição e sofrimento massivo que superaram dramaticamente tudo o que havia sido registrado durante os 4.000 anos anteriores de história humana documentada. As 2 guerras mundiais resultaram na morte de mais de 100 milhões de pessoas, envolveram praticamente todas as nações do planeta, introduziram armas de destruição massiva
que tinham a capacidade de eliminar cidades inteiras em questão de segundos, e demonstraram que a humanidade havia desenvolvido a capacidade tecnológica para se destruir completamente pela primeira vez na história. Desde 1945, houve mais de 250 conflitos armados significativos em todo o planeta, incluindo guerras civis devastadoras, conflitos regionais prolongados e invasões internacionais que deslocaram dezenas de milhões de refugiados, destruíram infraestruturas nacionais completas e criaram crises humanitárias que afetam centenas de milhões de pessoas inocentes. Simultaneamente, presenciamos um aumento dramático na frequência e intensidade de desastres naturais que estão afetando o planeta de maneiras que parecem estar se acelerando exponencialmente. Os registros geológicos indicam que a atividade sísmica aumentou significativamente durante as últimas décadas, com terremotos devastadores que destruíram cidades inteiras no Haiti, Chile, Japão, Nepal e múltiplas outras regiões, causando centenas de milhares de mortes e bilhões de dólares em danos a infraestruturas que haviam requerido décadas para construir. O terremoto e a tsunami que devastaram o Japão em 2011 liberaram energia equivalente a 23 mil bombas atômicas do tipo que foi utilizada em Hiroshima. Criaram ondas que alcançaram alturas de 40 metros, penetraram até 10 quilômetros terra adentro e causaram o desastre nuclear mais severo desde Chernobyl, demonstrando como os desastres naturais modernos podem ter ramificações que se estendem muito além de seus efeitos imediatos para criar crises secundárias que afetam regiões completas durante anos. As crises alimentares que resultam destes desastres naturais, combinadas com conflitos que interrompem a produção e distribuição agrícola, criaram situações onde centenas de milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar, severa desnutrição crônica e, em alguns casos, fome que ameaça a sobrevivência de populações inteiras, especialmente em regiões da África, Ásia e América Latina, onde a estabilidade política limitada torna as comunidades particularmente vulneráveis a crises que se estendem durante meses ou anos. Durante minhas viagens ministeriais a regiões que foram afetadas por desastres naturais devastadores, fui testemunha pessoal do sofrimento humano que resulta quando a própria terra parece estar em convulsão, quando famílias perdem em questão de minutos tudo o que haviam construído durante gerações, quando comunidades inteiras devem ser evacuadas porque seus lares foram destruídos por forças naturais que estão completamente além do controle humano. Mas também fui testemunha de algo extraordinário que ocorre no meio dessas tragédias aparentes. Uma aceleração do despertar espiritual, uma fome aumentada pelas coisas de Deus, uma realização profunda de que as seguranças materiais que havíamos dado por garantidas são temporárias e frágeis, e um anelo renovado pela esperança eterna, que só pode ser encontrada numa relação pessoal com Jesus Cristo, que transcende todas as circunstâncias temporais. A intensificação de guerras, terremotos e fomes que estamos presenciando não indica que Deus perdeu o controle da história humana ou que o mal está triunfando definitivamente sobre o bem, mas que estamos nos aproximando do momento glorioso quando Jesus Cristo intervirá diretamente nos assuntos humanos para estabelecer seu reino de justiça, paz e amor, que durará para sempre, quando toda guerra cessará permanentemente, quando a terra renovada não experimentará mais desastres naturais destrutivos, quando não haverá mais fome porque a terra produzirá abundantemente sob a administração perfeita do Príncipe da Paz. O quarto sinal profético é o surgimento de um governo mundial e um sistema econômico global. Agora quero dirigir sua atenção para uma das profecias mais específicas e mais impressionantes de toda a Escritura,
Uma predição que parecia completamente impossível durante os 2000 anos depois de ter sido registrada, mas que agora estamos presenciando se desenvolver diante de nossos olhos, com uma precisão que deveria encher nossos corações de assombro reverente ante a onisciência de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, o apóstolo João registrou uma visão extraordinária que descrevia um sistema econômico global que estaria em operação durante os tempos finais. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Durante 19 séculos depois de esta profecia ter sido escrita, parecia completamente impossível que pudesse se cumprir literalmente, porque a tecnologia necessária para implementar um sistema de controle econômico tão completo e tão universal simplesmente não existia. E as estruturas políticas fragmentadas do mundo tornavam qualquer forma de governo global coordenado uma fantasia que estava completamente além de qualquer possibilidade prática de implementação. Mas durante as últimas décadas, presenciamos desenvolvimentos extraordinários em tecnologia digital, sistemas de comunicação global, instituições financeiras internacionais e organizações políticas supranacionais que criaram pela primeira vez em toda a história humana as condições necessárias para que um sistema de controle econômico global, como o que João descreveu, não apenas seja possível, mas esteja se desenvolvendo ativamente diante de nossos olhos, com uma velocidade que é absolutamente assombrosa. A revolução digital transformou completamente a maneira como as transações financeiras são processadas, registradas e monitoradas em todo o planeta. A maioria das transações econômicas em países desenvolvidos agora ocorre eletronicamente, deixando rastros digitais detalhados que podem ser rastreados, analisados e controlados por sistemas computacionais centralizados que têm a capacidade de processar volumes massivos de informação em tempo real. Os cartões de crédito, os cartões de débito, as transferências bancárias eletrônicas e os sistemas de pagamento móvel substituíram gradualmente as transações em dinheiro na maioria das economias modernas, criando uma infraestrutura digital que já tem a capacidade de monitorar e controlar as atividades econômicas de bilhões de pessoas com um nível de detalhe que teria sido completamente inconcebível para qualquer geração anterior. A China já implementou um sistema de crédito social que monitora e avalia o comportamento de seus cidadãos usando tecnologia de reconhecimento facial, análise de transações financeiras, monitoramento de atividades online e rastreamento de localização móvel para criar pontuações individuais que determinam o acesso a serviços como transporte, educação, emprego, até mesmo a capacidade de realizar compras significativas ou viajar fora do país. A União Europeia desenvolveu regulamentações compreensivas sobre proteção de dados e monitoramento financeiro que requerem que todas as transações econômicas significativas sejam reportadas a autoridades centralizadas que mantêm bases de dados detalhadas sobre as atividades financeiras de centenas de milhões de cidadãos, criando uma infraestrutura de vigilância econômica que pode ser ativada ou expandida segundo as decisões de burocracias supranacionais. Simultaneamente, organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, as Nações Unidas e o Fórum Econômico Mundial têm promovido ativamente a implementação de sistemas de identidade digital global, moedas digitais coordenadas internacionalmente e regulamentações econômicas harmonizadas que facilitariam a transição para o que chamam de uma nova ordem econômica mundial.
que seria administrada por instituições supranacionais em lugar de governos nacionais soberanos. O Fórum Econômico Mundial, que reúne anualmente os líderes políticos e econômicos mais influentes do planeta, articulou explicitamente uma visão para o que chamam de grande reinicialização, que inclui a implementação de sistemas de identidade digital universal, moedas digitais controladas centralmente e regulamentações globais coordenadas, que eliminariam gradualmente a capacidade de indivíduos ou nações de operar fora de sistemas de controle econômico centralizados. A pandemia de 2020 acelerou dramaticamente a implementação de muitas dessas tecnologias e sistemas de controle, porque os governos utilizaram a crise de saúde pública como justificativa para introduzir níveis de monitoramento e controle sobre as atividades cidadãs que teriam sido politicamente impossíveis durante circunstâncias normais. Os passaportes de vacinação, os códigos QR para acesso a negócios, as aplicações de rastreamento de contatos e as restrições de viagem baseadas em estado de saúde digital criaram precedentes para sistemas de controle que podem ser expandidos ou modificados para incluir outros critérios além de considerações médicas. Durante minhas viagens ministeriais recentes, observei pessoalmente como estes sistemas de controle digital estão sendo implementados em diferentes países com velocidades e métodos que variam segundo as culturas políticas locais, mas que seguem padrões marcadamente similares que sugerem coordenação internacional, em lugar de desenvolvimentos independentes que simplesmente coincidem em múltiplas localizações simultaneamente. Em alguns países europeus, é cada vez mais difícil realizar transações significativas sem identificação digital, que está conectada a bases de dados centralizadas que monitoram e registram cada compra, cada viagem, cada interação com instituições governamentais ou financeiras. Em países asiáticos, os sistemas de reconhecimento facial estão sendo integrados com sistemas de pagamento digital para criar experiências de compra sem fricção, que simultaneamente eliminam a privacidade financeira e criam dependência total em infraestruturas controladas por governos centralizados. Mas o que torna estes desenvolvimentos particularmente significativos de uma perspectiva profética não é simplesmente que estão ocorrendo, mas que estão ocorrendo precisamente durante a mesma geração que presenciou o retorno de Israel como nação, a explosão exponencial de conhecimento e viagens, e a intensificação de guerras e desastres naturais que Jesus identificou como sinais de sua segunda vinda iminente. A profecia de João sobre um sistema econômico global que requereria uma marca para comprar ou vender não descrevia simplesmente uma tirania política geral, mas um sistema específico de controle econômico que só poderia ser implementado usando tecnologias e estruturas organizacionais que não existiam quando foi escrita a profecia, mas que agora estão sendo desenvolvidas e implementadas com uma velocidade que sugere urgência coordenada por parte daqueles que estão dirigindo estas mudanças. Contudo, é crucial que entendamos que estas profecias sobre o surgimento de sistemas de controle global não foram dadas para nos aterrorizar, mas para nos preparar, não para nos desesperar, mas para fortalecer nossa esperança, porque também revelam que estes sistemas de controle serão temporários e serão completamente destruídos quando Jesus Cristo regressar para estabelecer seu reino eterno, onde a justiça, a liberdade verdadeira e a prosperidade genuína caracterizarão a vida sob sua administração perfeita. O livro de Apocalipse não termina com a tirania global, mas com a nova Jerusalém descendo do céu com Deus, habitando diretamente com seu povo, com a eliminação completa de todo o sistema de opressão, com a restauração de todas as coisas que haviam sido corrompidas pelo pecado, e com o estabelecimento de um reino que durará para sempre, sob o governo perfeito do Príncipe da Paz. O quinto e último sinal profético é o resfriamento do amor
e a apostasia dentro da igreja. Finalmente, quero levá-lo a considerar o sinal profético mais doloroso, mas também mais confirmador, que Jesus predisse marcaria os tempos finais. Um sinal que requer honestidade brutal e discernimento espiritual profundo, porque envolve avaliar a condição do coração da igreja moderna, a autenticidade da fé que se professa em milhões de congregações ao redor do mundo e a realidade dilacerante de que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, verdadeiramente conhecem Cristo de maneira pessoal e íntima, que produz transformação genuína do caráter e compromisso inquebrantável com sua palavra e seus mandamentos. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus fez uma predição específica sobre a condição espiritual que prevaleceria durante os tempos finais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Era uma profecia que descrevia não só uma degradação moral geral na sociedade secular, mas especificamente um resfriamento do amor dentro das comunidades que professam seguir Cristo. Uma perda gradual da paixão espiritual que deveria caracterizar aqueles que experimentaram genuinamente o novo nascimento e a transformação que vem do encontro pessoal com o Deus vivente. Mas talvez ainda mais específica e mais alarmante é a profecia que o apóstolo Paulo registrou em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, onde descreveu com precisão fotográfica as características que marcariam os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que torna esta profecia particularmente penetrante é a frase final: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo não estava descrevendo unicamente a condição moral da sociedade secular, mas especificamente a condição dentro de comunidades religiosas que manteriam formas externas de fé cristã, enquanto perdiam gradualmente o poder transformador que deveria caracterizar uma relação autêntica com Jesus Cristo. Durante minhas mais de 4 décadas de ministério pastoral, fui testemunha dolorosa da manifestação progressiva desta profecia em igrejas de todas as denominações, em seminários teológicos, que uma vez foram bastiões de ortodoxia bíblica, em organizações cristãs que foram fundadas sobre princípios bíblicos sólidos, mas que gradualmente comprometeram verdades fundamentais para acomodar as pressões culturais e as tendências intelectuais que caracterizam nossa época pós-moderna. Observei como congregações que uma vez vibravam com adoração apaixonada, oração fervorosa e compromisso sacrificial com a evangelização mundial, evoluíram gradualmente para clubes sociais respeitáveis, onde se mantêm tradições religiosas familiares, mas onde o poder sobrenatural do Evangelho para transformar vidas, curar corações quebrantados e produzir santidade genuína foi substituído por programas bem organizados, eventos entretenidos e mensagens psicologicamente consoladoras que evitam cuidadosamente as demandas radicais do discipulado autêntico. Em muitas igrejas modernas, o evangelho de arrependimento do pecado e fé na obra terminada de Cristo na cruz foi diluído gradualmente para uma mensagem de autoestima melhorada, prosperidade material e aceitação incondicional, que nunca confronta a realidade do pecado humano ou a necessidade de rendição total à autoridade de Cristo como Senhor absoluto de cada área da vida pessoal e familiar.
Vi seminários teológicos que uma vez produziram gerações de pastores comprometidos com a autoridade absoluta da Escritura evoluir para instituições acadêmicas onde a Bíblia é estudada como literatura antiga interessante, mas onde se ensina aos futuros pastores que devem interpretar os textos bíblicos através de lentes culturais modernos, que frequentemente contradizem diretamente o que o texto claramente ensina sobre temas como a sexualidade humana, a estrutura familiar, a exclusividade de Cristo para a salvação e a realidade de juízo eterno para aqueles que rejeitam o Evangelho. A proliferação do que se chama teologia liberal ou cristianismo progressivo introduziu em muitas denominações principais interpretações da fé cristã que mantêm terminologia bíblica familiar, mas que redefinem conceitos fundamentais de maneiras que esvaziam o Evangelho de seu poder para transformar vidas e preparar almas para a eternidade. Igrejas que uma vez pregaram claramente sobre o pecado, o arrependimento, o juízo divino e a necessidade de conversão pessoal, agora enfatizam quase exclusivamente o amor de Deus, a aceitação social, a justiça política e a inclusão cultural, como se fosse possível experimentar genuinamente o amor de Deus, sem também experimentar sua santidade, como se a aceitação divina fosse possível sem arrependimento de pecado, como se a justiça temporal fosse mais importante que a justiça eterna. Mas talvez a manifestação mais preocupante do resfriamento do amor que Jesus profetizou é a maneira como muitos crentes professos perderam sua paixão pela intimidade pessoal com Cristo, sua fome pelo estudo bíblico profundo, seu compromisso com a oração perseverante, sua carga pela evangelização dos perdidos e sua expectativa jubilosa sobre sua segunda vinda. Em muitas congregações, os cultos de oração de meio de semana desapareceram porque as pessoas estão demasiado ocupadas para dedicar tempo regular a buscar Deus corporativamente. Os estudos bíblicos foram substituídos por grupos pequenos que se focam em compartilhar experiências pessoais e apoio mútuo emocional, em lugar de examinar sistematicamente as Escrituras para entender o que Deus revelou sobre si mesmo, seus propósitos e suas expectativas para aqueles que professam segui-lo. A evangelização pessoal, que uma vez foi considerada a responsabilidade natural de todo crente genuíno, agora é vista como atividade especializada para profissionais treinados, enquanto a maioria dos membros de igreja vivem vidas que são praticamente indistinguíveis das vidas de seus vizinhos inconversos, exceto por sua assistência ocasional a cultos religiosos. Durante minhas viagens ministeriais recentes, preguei em igrejas onde a congregação parece surpreendida quando se menciona a segunda vinda de Cristo, como se fosse um tema estranho ou controverso, em lugar da esperança bendita que deveria motivar e energizar todo crente genuíno. Ministrei em conferências onde pastores me confessaram privadamente que evitam pregar sobre temas como o inferno, o juízo final ou a exclusividade de Cristo, porque esses temas fazem as pessoas se sentirem desconfortáveis e podem resultar em diminuição de assistência ou contribuições financeiras. Mas talvez o mais alarmante é a maneira como muitas igrejas começaram a adotar posições sobre temas morais que contradizem diretamente o ensino bíblico, claro, justificando estes compromissos apelando a conceitos como amor inclusivo, justiça social ou relevância cultural, sem reconhecer que estão efetivamente colocando a sabedoria humana acima da autoridade divina, revelada nas Escrituras. Denominações que durante séculos mantiveram posições bíblicas sólidas sobre temas como o matrimônio, a sexualidade, a santidade pessoal e a exclusividade do Evangelho, agora estão divididas internamente ou adotaram oficialmente posições que teriam sido consideradas heresias fundamentais por seus fundadores
e por gerações de líderes que sacrificaram tudo para preservar a pureza doutrinária e a integridade bíblica. Contudo, é crucial que entendamos que estas profecias sobre apostasia nos últimos dias não foram dadas para nos desencorajar, mas para nos preparar, não para nos tornar cínicos sobre a Igreja, mas para nos motivar a ser parte do remanescente fiel, que manterá a verdade bíblica sem compromisso até que Cristo regresse. Ao longo de toda a história, Deus sempre preservou um remanescente de crentes genuínos que mantiveram fé autêntica, mesmo quando a maioria se desviou para compromissos ou apostasia completa. Nos dias de Elias, quando parecia que todo Israel havia abandonado o Deus verdadeiro para seguir Baal, Deus lhe revelou que havia preservado 7.000 pessoas que não haviam dobrado seus joelhos ante os ídolos pagãos. Em nossa época, apesar da apostasia generalizada em muitas denominações principais, há milhões de crentes ao redor do mundo que mantêm compromisso inquebrantável com a autoridade absoluta da Escritura, que vivem vidas de santidade pessoal genuína, que estão comprometidos com a evangelização dos perdidos, que oram fervorosamente por avivamento espiritual e que esperam com expectativa jubilosa a segunda vinda de Cristo. Há igrejas em cada continente onde o poder sobrenatural do Evangelho continua transformando vidas, onde a adoração é apaixonada e autêntica, onde o ensino bíblico é profundo e aplicado fielmente, onde os crentes estão crescendo em maturidade espiritual e compromisso missionário, onde se experimentam manifestações genuínas do poder do Espírito Santo, através de curas, libertações e conversões dramáticas. Em países onde o cristianismo está sendo perseguido ativamente, frequentemente encontramos a fé mais pura, mais comprometida e mais poderosa, porque a pressão externa eliminou o cristianismo superficial e revelou a autenticidade daqueles cujo amor por Cristo é mais forte que seu amor pela comodidade, segurança ou mesmo a própria vida. O resfriamento do amor que Jesus profetizou não significa que o amor genuíno desaparecerá completamente, mas que será menos comum, mais notável quando se encontra e mais precioso para aqueles que o mantêm. Aqueles que perseverem em amor autêntico para com Cristo e para com outros crentes durante estes tempos de apostasia crescente serão como faróis brilhantes numa noite escura, atraindo outros que têm fome genuína pela realidade espiritual que só pode ser encontrada numa relação pessoal e íntima com o Deus vivente. A apostasia nos últimos dias é um sinal não de que o cristianismo falhou, mas de que estamos nos aproximando do momento quando o próprio Cristo separará o joio do trigo, quando toda falsidade será exposta e eliminada, quando só aqueles que construíram sobre o fundamento sólido da rocha eterna permanecerão de pé para entrar no reino eterno, onde não haverá mais engano, não haverá mais compromisso, não haverá mais resfriamento do amor, porque estaremos na presença direta daquele que é amor perfeito e que encherá todos os nossos corações com amor puro, que nunca diminuirá, nem se contaminará durante toda a eternidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, se chegou até este ponto de nossa jornada profética extraordinária, através dos sinais mais específicos e irrefutáveis de que estamos vivendo nos dias mais emocionantes e mais repletos de propósito eterno de toda a história humana. Quero que saiba que sua perseverança para escutar até o final revela algo extraordinário sobre a condição de seu coração e sua fome genuína por entender os tempos proféticos que estamos vivendo. Fome que é evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida para prepará-lo para os eventos gloriosos que estão prestes a se desenvolver em nosso planeta, de maneiras que superarão completamente nossas expectativas mais audazes e mais otimistas.
O simples fato de que permaneceu aqui durante todos estes momentos, absorvendo sinal após sinal, revelação após revelação, confirmação após confirmação, de que efetivamente estamos vivendo na geração que presenciará o cumprimento de profecias que esperaram durante milênios para se manifestar na história humana. Demonstra que não é alguém que busca entretenimento superficial ou consolo temporal, mas alguém que tem discernimento espiritual genuíno para reconhecer a importância eterna de entender os tempos que estamos vivendo e a responsabilidade sagrada de se preparar adequadamente para o que está por vir. Vá imediatamente aos comentários e escreva esta declaração profética que vai alinhar seu coração completamente com o propósito divino para estes dias finais. Vem logo, Senhor Jesus. Estou preparado e esperando. Ao escrever estas palavras com fé genuína e expectativa autêntica, não está simplesmente deixando um comentário numa plataforma digital, mas está participando da oração mais importante que qualquer crente pode fazer durante estes tempos finais. A oração que expressa o anelo mais profundo da alma redimida por ver face a face aquele que nos amou e se entregou por nós. Esta declaração está ativando algo poderoso nas dimensões espirituais que existem além do que nossos olhos naturais podem perceber. Está alinhando seu espírito com a expectativa jubilosa que deveria caracterizar todo crente que genuinamente entende que não estamos vivendo em tempos de desesperança, mas em tempos de esperança iminente. Não em tempos de colapso definitivo, mas em tempos de transição para a era dourada mais extraordinária que este planeta jamais conheceu, sob o reinado direto de Jesus Cristo. Também peço que aperte esse botão de gostei, com uma compreensão profunda de que quando apoia conteúdo profético que apresenta os eventos atuais de uma perspectiva de esperança bíblica sólida, em lugar de perspectivas de terror religioso, está ajudando que esta mensagem de expectativa jubilosa chegue a mais pessoas que foram confundidas por vozes alarmistas que apresentam os sinais dos tempos unicamente como motivos para o medo paralisante, em lugar de confirmações emocionantes de que as promessas mais extraordinárias de Deus estão prestes a se cumprir diante de nossos olhos. Cada vez que aperta gostei, numa mensagem que apresenta as profecias bíblicas como motivos para a esperança renovada, em lugar de ameaças aterrorizantes, está multiplicando o impacto da perspectiva profética equilibrada, que pode fortalecer a fé de crentes que estiveram desanimados por circunstâncias difíceis, que podem ter começado a duvidar de que Deus realmente tem controle da história humana, que precisam desesperadamente entender que cada evento aparentemente negativo que observamos ao nosso redor é na realidade evidência adicional de que o plano perfeito de Deus está se desenvolvendo exatamente como ele profetizou. Converte-se num canal de esperança profética para corações que estiveram desanimados pela aparente prevalência do mal em nosso mundo. Um instrumento nas mãos de Deus para lembrar outros crentes de que as trevas que observamos não indicam que a luz foi derrotada, mas que estamos nos aproximando do amanhecer mais glorioso de toda a história, quando o sol da justiça se levantará com cura em suas asas, e toda a escuridão será dissipada para sempre pela presença gloriosa do Rei dos Reis. Agora preciso falar-lhe sobre algo que pode resultar desafiante inicialmente, mas que é crucial para seu crescimento espiritual e para o cumprimento de seu propósito divino durante estes dias finais extraordinários. Compartilhar esta mensagem profética não é simplesmente uma opção agradável, mas uma responsabilidade espiritual urgente para todo crente que recebeu revelação sobre os tempos que estamos vivendo e o futuro glorioso que nos espera como povo de Deus. Neste momento exato, enquanto você foi abençoado com entendimento profético
que pode encher seu coração de esperança renovada e expectativa jubilosa sobre o futuro. Há literalmente milhares de pessoas em seu círculo de influência pessoal e digital que estão sendo bombardeadas diariamente com mensagens de desesperança, predições apocalípticas aterrorizantes e perspectivas pessimistas sobre o futuro da humanidade, que estão criando em seus corações ansiedade paralisante, depressão profunda e desespero espiritual, que os está levando a tomar decisões destrutivas, baseadas na suposição incorreta de que não há esperança genuína para o futuro. Há familiares seus que estão sendo consumidos por preocupação constante sobre eventos mundiais que parecem estar fora de controle, que estão perdendo o sono por ansiedades sobre o futuro de seus filhos e netos, que estão tomando decisões motivadas pelo medo em lugar da fé, porque não têm acesso à perspectiva profética equilibrada que pode transformar completamente a maneira como interpretam os eventos atuais. Há amigos próximos que estão questionando sua fé porque não conseguem reconciliar os eventos que observam com seu entendimento de um Deus amoroso, que supostamente tem controle sobre a história humana, que estão sendo tentados a abandonar a esperança cristã porque foram expostos unicamente a interpretações pessimistas das profecias bíblicas, que apresentam o futuro como período de sofrimento interminável, em lugar de preparação para a era mais gloriosa de toda a história humana. Estas pessoas precisam urgentemente ouvir o que você acabou de ouvir. Precisam entender que os sinais dos tempos não são motivos para o terror, mas confirmações de que as promessas mais extraordinárias que Deus jamais fez estão prestes a se cumprir. Precisam saber que cada dia que passa nos aproxima mais do momento quando veremos Cristo face a face e experimentaremos a plenitude da alegria, da paz e da liberdade que Ele preparou para aqueles que o amam e esperam sua vinda. Quando compartilha este vídeo, quando decide enviá-lo especificamente a pessoas que conhece, que precisam de esperança profética autêntica, não está fazendo promoção de conteúdo religioso, mas está distribuindo medicina espiritual para almas que estiveram doentes com a desesperança que vem de interpretar os eventos atuais unicamente de perspectivas humanas limitadas, em lugar da perspectiva eterna que abrange o plano completo de Deus para a história humana. Cada vez que aperta compartilhar e envia esta mensagem a alguém específico que precisa desta revelação, está sendo um instrumento nas mãos de Deus para quebrar cadeias de desesperança que podem ter estado se formando durante anos. Está levando luz profética a mentes que estiveram confundidas pela aparente prevalência do caos em nosso mundo. Está oferecendo perspectiva eterna a corações que estiveram focados unicamente em circunstâncias temporais que parecem avassaladoras, quando vistas sem o contexto dos propósitos eternos de Deus. Se ainda não se inscreveu neste canal, preciso falar-lhe com a honestidade de um pastor que entende que estes são dias quando o acesso a ensino profético, equilibrado e biblicamente sólido pode fazer a diferença entre manter esperança genuína ou sucumbir à desesperança que está caracterizando milhões de pessoas que não têm acesso a perspectivas que ponham os eventos atuais em contexto profético apropriado. Sua falta de inscrição pode estar refletindo uma subestimação da importância de se manter consistentemente exposto a ensino que fortalece sua esperança profética, renova sua expectativa sobre o futuro glorioso que Deus preparou e o equipa com as ferramentas espirituais necessárias para manter paz sobrenatural e alegria genuína, mesmo quando as circunstâncias externas parecem se tornar mais desafiadoras cada dia. Quando se inscreve num canal que apresenta as profecias bíblicas de perspectivas de esperança em lugar de perspectivas de terror, está tomando uma decisão consciente de alimentar sua alma com o tipo de conteúdo que constrói fé
em lugar de conteúdo que destrói esperança, que fortalece sua confiança na soberania de Deus em lugar de conteúdo que amplifica seus temores sobre circunstâncias que estão completamente sob seu controle perfeito. A inscrição não é sobre estatísticas que beneficiam um ministério digital, mas sobre seu compromisso pessoal de manter sua perspectiva alinhada com a palavra profética de Deus, em lugar de permitir que sua compreensão dos tempos seja moldada por meios seculares que não têm acesso à revelação divina sobre o significado eterno dos eventos que estamos presenciando. Quando se inscreve, está declarando que valoriza a esperança profética mais que o sensacionalismo apocalíptico que prioriza a perspectiva eterna sobre a análise temporal, que entende que sua alma precisa de nutrição consistente, de verdades que edificam sua expectativa sobre o futuro glorioso, em lugar de exposição constante à informação que gera ansiedade sobre circunstâncias que estão completamente sob o controle soberano de nosso Deus, que nunca comete erros e que sempre cumpre suas promessas, exatamente como as revelou. Por outro lado, se já é inscrito neste canal, quero que saiba que é parte de uma comunidade espiritual muito especial de crentes que demonstraram discernimento para reconhecer a importância de manter esperança profética viva e vibrante durante estes dias finais, quando vozes de desesperança estão tentando convencer a humanidade de que não há futuro positivo para nosso planeta ou para a raça humana. Sua inscrição o converte em parte de um remanescente de crentes maduros que entendem que as profecias bíblicas foram dadas não para nos aterrorizar, mas para nos preparar, não para nos desesperar, mas para nos encher de expectativa jubilosa, não para nos tornar pessimistas sobre o futuro, mas para nos assegurar de que temos a esperança mais sólida e mais emocionante que qualquer geração jamais teve. A esperança de presenciar pessoalmente o cumprimento de promessas que santos de todas as idades desejaram ver, mas morreram sem experimentar. Permita-me compartilhar com você uma imagem final que resume tudo o que exploramos juntos esta noite. Uma metáfora que o Espírito Santo pôs em meu coração enquanto preparava esta mensagem e que pode transformar completamente a maneira como vê cada dia que lhe resta viver nesta terra. Imagine que é parte de uma equipe de construção que esteve trabalhando durante anos num projeto massivo, belo e extraordinariamente complexo, que transformará completamente a paisagem de sua região quando for completado. Durante a maioria do tempo de construção, o projeto pareceu caótico, confuso e fragmentado, porque esteve focado em tarefas específicas e limitadas, sem poder ver o desenho completo que está guiando todo o processo. Há dias quando o ruído é ensurdecedor, quando a poeira é avassaladora, quando o trabalho é exaustivo, quando as condições são desafiadoras, quando pode se sentir tentado a questionar se realmente vale a pena todo o esforço e a incomodidade que está requerendo este projeto ambicioso. Mas periodicamente o arquiteto-mestre que desenhou todo o projeto visita o local de construção para mostrar aos trabalhadores como as tarefas aparentemente desconectadas que estão realizando diariamente estão contribuindo ao resultado final, que será mais belo, mais funcional e mais transformador do que qualquer um deles havia imaginado quando começou o projeto. Cada peça que parece estar fora de lugar tem um propósito específico no desenho completo. Cada processo que parece destrutivo está preparando o terreno para a construção que durará para sempre. E então chega o dia quando o arquiteto anuncia que o projeto está quase terminado, que todas as tarefas preparatórias foram completadas exitosamente, que as fundações foram estabelecidas solidamente, que todos os sistemas de apoio estão em seu lugar e que muito em breve o resultado final será revelado de uma maneira que justificará completamente
todo o trabalho, toda a paciência, toda a perseverança que foi requerida durante o processo de construção. Isso é exatamente o que está sucedendo em nosso mundo durante estes dias finais extraordinários. Todos os eventos que parecem caóticos, todos os desenvolvimentos que parecem alarmantes, todos os sinais que parecem indicar que as coisas estão fora de controle, são na realidade evidências de que o projeto mais extraordinário de toda a história está se aproximando de sua completação, que o reino de Deus está sendo preparado para se manifestar sobre a terra renovada, que todas as promessas que pareciam demasiado boas para ser verdade estão prestes a se cumprir, de maneiras que superarão nossas expectativas mais otimistas. Os sinais que exploramos juntos esta noite não são advertências sobre um futuro aterrorizante que devemos temer, mas anúncios jubilosos sobre um futuro glorioso que devemos antecipar com expectativa emocionante. O regresso de Israel como nação não é simplesmente um evento político interessante, mas evidência de que Deus cumpre suas promessas com precisão milimétrica. O aumento exponencial de conhecimento e viagens não é simplesmente desenvolvimento tecnológico impressionante, mas preparação divina para a era, quando teremos acesso à sabedoria perfeita e capacidades que superarão qualquer coisa que possamos imaginar atualmente. A intensificação de guerras, terremotos e crises humanitárias não representa o triunfo do mal, mas as contrações finais que precedem o nascimento da era de paz eterna. O surgimento de sistemas de controle global não indica que a tirania está prevalecendo, mas que estamos nos aproximando do momento quando o único governo perfeito será estabelecido sob a administração do Príncipe da Paz. A apostasia dentro de comunidades religiosas não significa que a fé verdadeira falhou, mas que estamos chegando ao tempo quando toda a falsidade será exposta e só a verdade permanecerá de pé. Antes de nos despedirmos, quero orar especificamente por você e pela maneira como vai viver os dias restantes antes de ver Cristo face a face. Pai Celestial, em nome todo-poderoso de Jesus, obrigado por cada pessoa preciosa que demonstrou fome genuína por entender os tempos proféticos que estamos vivendo, que permaneceu até o final deste ensino, porque reconhece que estamos vivendo nos dias mais emocionantes de toda a história humana. Dou-lhe graças porque cada um deles é evidência de que seu Espírito está preparando um povo que anseia por sua vinda, que vive com expectativa jubilosa sobre o futuro glorioso que preparou. Senhor, encha agora mesmo seus corações com esperança renovada, que não pode ser abalada por circunstâncias temporais, com paz sobrenatural, que transcende todo entendimento humano, com alegria genuína que surge de saber que cada dia os aproxima mais do momento quando verão seu rosto e experimentarão a plenitude das bênçãos que preparou para aqueles que o amam e esperam sua vinda. Dê-lhes discernimento espiritual para interpretar corretamente os eventos que observam sabedoria divina para tomar decisões que honrem seu nome durante estes dias finais e coragem sobrenatural para viver como embaixadores de seu reino vindouro, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar em convulsão. Use-os como canais de esperança profética para multiplicar o impacto deste ensino nas vidas de outros que precisam desesperadamente entender que não estamos vivendo em tempos de desesperança, mas em tempos de expectativa gloriosa, que não estamos presenciando o fim da esperança, mas o início do cumprimento das promessas mais extraordinárias que jamais fez. Declaro que cada um deles viverá os dias restantes desta era com propósito eterno, com paz inalterável, com alegria inabalável e com esperança inquebrantável, que vem de saber que estão vivendo na geração mais privilegiada de toda a história humana, a geração que presenciará sua vinda em glória.
e que entrará com você no reino eterno, onde reinará para sempre, desde Jerusalém, sobre a terra renovada. Em nome glorioso de Jesus, quem venceu a morte para assegurar nosso futuro eterno, quem ascendeu ao céu para preparar lugar para nós e quem prometeu voltar para nos receber para si mesmo. Selamos esta oração e estas declarações proféticas sobre cada vida representada nesta audiência. Amém e amém. Os sinais do final não são sinais de desesperança, mas sinais de esperança iminente. Não são advertências sobre colapso definitivo, mas anúncios sobre renovação eterna. Não são indicações de que Deus perdeu o controle, mas confirmações de que seu plano perfeito está se desenvolvendo exatamente como profetizou durante milênios. Cada sinal que observamos nos aproxima mais do momento quando ouviremos a trombeta que anunciará o evento mais glorioso de toda a história, a segunda vinda de Cristo, para reclamar seu povo, renovar sua criação e estabelecer seu reino eterno, onde não haverá mais dor, não haverá mais injustiça, não haverá mais separação, porque estaremos com Ele para sempre, na terra renovada, onde sua glória encherá tudo e onde seu amor perfeito será nossa experiência constante durante toda a eternidade. Não vive em tempos de desesperança, mas em tempos de esperança iminente. Não está presenciando o fim do mundo, mas o fim de uma era corrompida, que será substituída pela era dourada mais extraordinária que este planeta jamais conheceu. Não está experimentando abandono divino, mas preparação divina para a época mais gloriosa de toda sua existência eterna. Caminhe nesta esperança, viva nesta expectativa, descanse nesta confiança e prepare-se para ser testemunha de manifestações do poder e da glória de Deus que superarão completamente tudo o que sonhou, imaginou ou esperou sobre o que significa ser filho do Rei dos Reis, que vem em breve para estabelecer seu reino eterno sobre a terra, que fará nova, para que seja digna de sua presença permanente entre aqueles que o amaram e esperaram sua vinda com expectativa jubilosa, até que ouçamos juntos essa trombeta gloriosa que anunciará que nosso Salvador veio para nos levar para casa. Que sua paz, que sobrepassa todo entendimento, guarde seu coração de toda ansiedade sobre o futuro. Que seu amor perfeito encha cada dia com propósito eterno. Que sua esperança inquebrantável sustente sua alma com alegria inalterável, que vem de saber que o melhor de sua vida não está atrás de você, mas diante de você, no reino eterno, onde viverá e reinará com Cristo para sempre. Bênçãos abundantes sobre sua vida, irmão. Bênçãos extraordinárias sobre seu caminhar, irmã. Os sinais foram revelados. A esperança foi renovada e seu futuro glorioso está assegurado nas mãos perfeitas daquele que vem em breve com poder e grande glória para fazer todas as coisas novas. Vem logo, Senhor Jesus.